A Marvel sempre foi especialista em reinventar seus heróis, criar universos alternativos, explorar realidades paralelas, colocar personagens familiares em situações completamente inesperadas. Mas no início dos anos 2000, algo diferente aconteceu. Algo que mudaria para sempre a forma como os fãs enxergavam o multiverso da Marvel. Foi nesse período que nasceu o universo dos zumbis, uma realidade onde os maiores heróis da Terra, os símbolos da justiça, da coragem, da esperança, se transformaram em uma ameaça ainda mais aterrorizante do que qualquer vilão que já haviam enfrentado. E essa ideia, aparentemente absurda, explodiu entre os leitores. Misturar super-heróis com os zumbis poderia parecer estranho no papel, mas nas mãos certas, virou um fenômeno. Hoje, com a série animada da Marvel Zombies chegando, esse universo volta a ganhar destaque. Mas antes de vermos o futuro, precisamos revisitar o passado. Precisamos entender como o apocalipse começou. Tudo começa em uma terra muito parecida com a que conhecemos. Heróis patrulhando ruas, vilões tramando nas sombras e pessoas comuns vivendo suas vidas sem imaginar que o mundo estava prestes a ruir. A primeira peça desse dominó foi o Sentinela, um herói imenso, quase divino, mas que nessa realidade já estava infectado. Ele caiu em Nova York como uma bomba viva e seu impacto mudou tudo. Ali no coração de Manhattan, o Sentinela atacou e mordeu o Coronel América, a versão desse universo do Capitão América. E com esse único ato, a praga se espalhou. O que parecia apenas mais uma ameaça, se tornou o fim do mundo. Em menos de 24 horas, a infecção já havia se tornado global. E o detalhe mais perturbador, não era um vírus comum. Esse patogênio não apenas matava, ele reanimava, transformava suas vítimas em monstros famintos, mas que continuavam carregando toda a inteligência, toda a astúcia que tinham em vida. Imagine Tony Stark com toda a sua genialidade, mas agora obcecado não em salvar vidas, mas em caçá-las. Imagine Reed Richards, sempre sonhando com evolução, agora fascinado pela eficiência dos mortos-vivos. Imagine Thor, Hulk, Wolverine, todos consumidos por uma fome que nunca termina. Essa não era apenas uma praga, era uma maldição inteligente. O Coronel América, já infectado, espalhou o vírus entre os Vingadores. E quando os mais poderosos caíram, o mundo desabou. Os zumbis atacavam em grupo, executando planos coordenados, emboscadas, estratégias letais. O que tornava tudo ainda mais assustador é que eles lembravam de quem eram. Sabiam que haviam sido heróis e, mesmo assim, a fome era mais forte. O Homem-Aranha foi um dos casos mais tristes. Ao ser contaminado, ele tentou resistir, tentou lutar contra o instinto, mas falhou. Em uma das cenas mais chocantes de toda a saga, o Aranha acabou atacando Mary Jane e Tia May. A responsabilidade que guiou sua vida inteira foi esmagada pelo apetite. E ele chorou. Chorou mesmo enquanto devorava. Era esse o horror do vírus, manter a consciência, mas ser escravo de um instinto impossível de controlar. Enquanto isso, outro cenário grotesco se formava. O Pantera Negra, um dos poucos heróis ainda não infectados, acabou sendo capturado por Hank Pym, o Homem-Formiga. Hank, incapaz de resistir à fome, mas ainda racional, decidiu usá-lo como uma fonte constante de carne. Ele mutilava T'Challa aos poucos, mantendo-o vivo, alimentando-se sem matá-lo. O Pantera Negra implorava para que ele colocasse um fim no seu sofrimento, mas Hank se recusava. O dilema era claro, ou cedia à culpa, ou cedia à fome. Ele escolheu a segunda opção. Essa cena marcou os leitores porque mostrou algo pior do que a própria infecção: sobreviver como gado nas mãos de um antigo aliado. Enquanto alguns tentavam resistir, outros sucumbiam de maneiras inesperadas. Reed Richards, por exemplo, começou como cientista, estudando vírus em busca de uma cura. Mas conforme avançava em suas pesquisas, algo mudou. Ele passou a enxergar os zumbis não como vítimas, mas como um estágio superior da evolução. Criaturas mais eficientes, mais fortes, capazes de sobreviver mesmo após a morte. Convencido dessa visão distorcida, Reed tomou uma decisão sombra. Infectou o Quarteto Fantástico deliberadamente. Sue, Johnny e Ben
foram transformados. Reed foi atacado e não resistiu, aceitou feliz o destino. E assim, um dos maiores grupos de heróis da Marvel se tornou uma família de predadores. Com o planeta devastado, os zumbis começaram a olhar para além. O apetite era insaciável e a Terra já não bastava. Foi então que Reed utilizou um dispositivo interdimensional. O alvo? O Universo Ultimate. Ele enganou sua contraparte, convenceu o jovem Reed a abrir o portal. O plano era simples: atravessar as dimensões e consumir civilizações infinitas. A ameaça deixou de ser apenas mundial. Agora era multiversal. Mas nem tudo estava perdido. Entre os destroços da humanidade, uma resistência improvável se formou. E o seu líder não era Capitão América, não era Ciclope, nem Tony Stark. Era Magneto. O eterno inimigo dos X-Men havia perdido seus filhos para a infecção. E por isso, decidiu proteger os poucos sobreviventes que restavam. Criou refúgios, coletou suprimentos, enfrentou os zumbis sozinho. E quando os zumbis tentaram usar o portal de Reed para devorar o multiverso, foi Magneto quem destruiu o dispositivo, sacrificando a própria chance de escapar para impedir a catástrofe. Esse momento, Magneto se tornou herói. Não por redenção, mas por necessidade. O mundo estava tão destruído que até ele parecia uma esperança. Mas o verdadeiro terror ainda estava por vir. Com a Terra devastada e sem novas vítimas, os zumbis estavam à beira da loucura. A fome não passava. Eles podiam sobreviver indefinidamente sem comer, mas a dor era insuportável. Foi então que o surfista prateado surgiu nos céus, anunciando a chegada de Galactus. Para qualquer outro mundo, aquilo seria o fim, mas para os zumbis, foi só um banquete. Eles atacaram o surfista, devoraram sua carne cósmica e absorveram seu poder. Em seguida, voltaram-se contra o próprio Galactus, e em uma batalha inimaginável, conseguiram derrubá-lo. O que aconteceu depois foi ainda mais insano. Os zumbis absorveram a energia do Devorador de Mundos, se tornaram zumbis cósmicos, predadores não apenas da Terra, mas do universo inteiro. Agora, eles viajavam pelas estrelas, consumindo planetas, extermínio atrás de extermínio. Um apocalipse que começou com uma mordida em Nova York havia se tornado uma praga cósmica. Décadas se passaram desde que os heróis da Terra foram devorados. Os zumbis cósmicos, agora com o poder de Galactus, vagavam pelo universo, exterminando planetas inteiros. Nada parecia capaz de saciar sua fome. Mas com o tempo, até mesmo eles começaram a perceber uma verdade cruel. Não importava quantos mundos fossem consumidos, a fome nunca desaparecia. Sempre havia aquele vazio, aquele buraco no estômago e na alma. Em Marvel Zombies 2, vemos os sobreviventes tentando se reorganizar. O Pantera Negra, ainda vivo e liderando um grupo de humanos resistentes, se tornou o símbolo da esperança. Ele carrega cicatrizes físicas e psicológicas, lembranças do que sofreu nas mãos de Hank Pym, mas também carrega a responsabilidade de manter viva a centelha da humanidade. Do outro lado, os antigos heróis zumbis, agora divindades decadentes, começam a voltar sua atenção novamente para a Terra, o planeta que os viu nascer e que os viu morrer. Quando retornam, não encontram mais uma civilização organizada, mas sim bolsões de sobreviventes que ainda resistem. O confronto entre o Pantera Negra e os antigos Vingadores zumbis se torna inevitável. E é aqui que entra a parte mais sombria. Alguns desses zumbis, depois de décadas, começam a recuperar fragmentos de consciência. Eles lembram do que foram, do que perderam, mas continuam famintos. Esse dilema psicológico dá à saga um tom ainda mais perturbador. No fim, a guerra pela Terra não é apenas física, é moral, é emocional, é uma luta contra a própria natureza corrompida. Se a primeira saga mostrou a queda da Terra e a segunda o retorno, Marvel Zombies 3 levou o conceito para outro nível, o contágio entre dimensões. Os zumbis começam a invadir a realidade 616, o universo principal da Marvel. E é aqui que heróis como Máquina de Combate,
Morbius e a agência Armor entram em cena. Imagine a tensão. O universo real da Marvel, onde estão nossos heróis clássicos, começa a ser ameaçado por uma praga de outro mundo. É como se a barreira que protegia uma dimensão fosse rompida, deixando claro que nenhum multiverso está totalmente seguro. Máquina de Combate assume um papel central. Com sua armadura pesada, ele se torna a linha de frente contra os mortos-vivos, enfrentando versões distorcidas de heróis que ele um dia admirou. Morbius, o vampiro vivo, também é essencial. Um monstro enfrentando monstros, lutando contra um inimigo que representa uma versão ainda mais cruel de sua própria maldição. Se o terceiro capítulo levou a infecção para a realidade principal, o quarto mergulhou ainda mais fundo no horror gótico. Aqui, personagens como Homem-Coisa, Sonâmbulo e até Demônio da Meia-Noite se envolvem. A narrativa mistura magia, terror e zumbis de uma forma única, quase como se fosse um filme de terror dos anos 80 dentro da Marvel. O vírus é tratado quase como uma entidade mística, um mal que transcende a ciência. Esse arco é lembrado justamente por expandir o terror para além da ficção científica. Não era apenas um patógeno, era uma maldição que podia se infiltrar em qualquer canto do multiverso. E então chegamos a Marvel Zombies 5, uma das sagas mais criativas. Aqui, Howard o Pato e Máquina de Combate viajam por diferentes universos alternativos, cada um dominado por uma versão única da praga zumbi. Essa parte é quase uma antologia. Cada dimensão tem o seu próprio estilo de apocalipse. Em uma, os zumbis são mais místicos, em outra, mais tecnológicos, em outra, quase Lovecraftianos. É como se a Marvel dissesse: esse conceito nunca vai se esgotar. Sempre há uma forma nova de explorar o horror da fome sem fim. Howard o Pato traz um alívio cômico em meio ao caos, mas também serve como contraste. Um personagem que, por mais improvável que pareça, carrega a chama da resistência. Além das minisséries principais, o universo dos zumbis se expandiu por crossovers. Em Ultimate Fantastic Four, Reed Richards do universo Ultimate foi enganado por sua contraparte zumbi. Esse arco é fundamental, porque foi justamente nele que a Marvel percebeu o potencial da ideia. O público ficou fascinado ao ver Reed, Sue, Johnny e Ben infectados, e a partir daí, nasceu a minissérie principal. Outro crossover marcante foi com Army of Darkness, onde Ash Williams, o caçador de mortos-vivos da franquia Evil Dead, enfrenta os heróis zumbis da Marvel. Essa mistura de terror trash com super-heróis resultou em uma das histórias mais insanas e divertidas já publicadas. Marvel Zombies nunca foi apenas sobre mortos-vivos. Foi sobre levar ao limite uma pergunta perturbadora. E se os heróis que juramos amar fossem os primeiros a nos devorar? A série mostrou que, sem controle, sem limites, até os maiores símbolos de esperança podem se tornar monstros. Mostrou também que, mesmo no fim do mundo, ainda podem haver pequenos lampejos de humanidade, como no sacrifício de Magneto, na resistência do Pantera Negra, ou na dor de Peter Parker tentando segurar o que restava da sua alma. Com a chegada da série animada, esse universo volta a respirar. E a dúvida que fica é: será que veremos os zumbis cósmicos? Será que a adaptação vai mostrar toda a crueldade das HQs? Ou será que vai suavizar para novos públicos? O certo é que, independente do formato, a chama dos zumbis Marvel continua viva. Esse foi o resumão completo dos zumbis Marvel, do primeiro surto em Nova York até o apetite cósmico que devorou planetas. Uma história que mistura horror, ação e reflexão, e que prova que nem mesmo super-heróis são invencíveis quando a fome é a vilã. Se você gostou dessa viagem pelo apocalipse da Marvel, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama quadrinhos e histórias bizarras. E me conta aí nos comentários, qual cena dos zumbis Marvel mais te chocou?